Olá, irmãos, que a graça e a paz de Jesus Cristo seja com todos vocês. No Novo Testamento, aprendemos que a fé em Deus não precisa de apoio em coisas que podemos ver. Não é só falar de fé, mas é viver essa fé que se fala. No Antigo Testamento, o conceito de fé é acreditar, confiar, esperar. Esse é o equilíbrio da palavra. Experimentar uma fé prática. Eu gostaria de resumir com vocês uma história que está no livro de Daniel, no capítulo 6, do versículo 1 ao 22. Ela conta uma história do rei da Babilônia, chamado Dario. Ele instituiu 120 governadores que eram dirigidos por 3 ministros. Um desses ministros era Daniel, um judeu que acreditava em Deus. Então ele fazia parte do alto escalão do governo da Babilônia. Ele coordenava esses governadores e ele tinha um padrão de alta qualidade de vida. Ele também tinha vitalidade, inteligência e era muito bom na área de administrar. E por conta dessas qualidades, os outros ministros e governadores tinham inveja dele. Como eles não acharam nada em Daniel para acusá-lo do seu trabalho, o que foram fazer? Eles procuraram atingi-lo na fé que ele expressava em Deus. Então, foram ao rei Dario e sugeriram que o rei estabelecesse um decreto, e nesse decreto dissesse que ninguém poderia pedir nada a outro Deus que não fosse o próprio rei. A questão que eu gostaria de destacar aqui não é política, mas o comportamento de Daniel, um homem que acreditava em Deus, dentro de uma situação de dificuldade. Daniel serve para nós como um incentivo a permanecer nesses momentos de adversidades, especialmente como estamos vivendo agora. Ele mostra um comportamento que tem a marca da fé. Comportamento demonstra quem somos. No capítulo 6, no versículo 4, apresenta algumas características de Daniel, esse servo de Deus. Diz o texto: não puderam achar nele falta alguma, pois ele era fiel, não era desonesto, nem negligente. Que belo testemunho! Que comportamento exemplar desse irmão. Daniel era um homem fiel e obediente a Deus. Ele cria, mas também vivia os princípios de Deus. Não era corrupto. Ele era confiável e era um bom exemplo de bom comportamento. Ele não fazia as coisas de qualquer jeito, ele não era negligente. E a nossa fé em Deus, ela precisa influenciar o nosso comportamento. Muitos de nós já vivemos a vida de fé cristã já há um bom tempo, uma longa data, e eu creio que nós temos experimentado essa certa influência, essa santa influência dos princípios de Deus. Nós cremos em Deus, somos cristãos, então nós devemos demonstrar, através de um comportamento, alguns resultados dessa transformação de vida. Em Mateus 7, 18 a 20, fala sobre isso. Ele diz que nós somos reconhecidos pelos frutos. Fruto é algo que precisa ser visto pelos outros. Mas quantas vezes já deixamos de fazer coisas que a nossa natureza humana desejaria, mas que por causa dos princípios que cremos ser divinos, deixamos de fazer? Ao contrário, quando aquela vontade pessoal fala mais alto, logo sentimos o Espírito Santo nos convencer do erro, e o que fazemos? Confessamos o erro e voltamos ao caminho, voltamos ao comportamento que é digno de Jesus. Cremos em Deus, somos cristãos, mas de que maneira somos identificados? Como crentes em Jesus, somos identificados pela fé que aparece no nosso comportamento. Então, nós precisamos demonstrar algumas atitudes maduras nos relacionamentos. Nós precisamos ser fiéis.
e honesto no nosso modo geral de vida. Nós precisamos ter atitudes que condizem com os padrões cristãos. Isso são coisas visíveis. Daniel demonstrava com seu comportamento a sua seriedade na fé em Deus. Então, como é que deve ser o nosso comportamento? Ser sensíveis ao Espírito Santo, obedientes aos princípios da palavra de Deus, dedicados em demonstrar uma fé prática que atraia outras pessoas e elas possam crer em Deus também. São características desejáveis de toda pessoa que se relaciona com Deus. E isso também serve para as tarefas corriqueiras, né? Algumas atividades em casa, mas também atividades no trabalho, na igreja, no local de estudos. Olhando para Daniel, nós podemos nos inspirar a fazer as coisas com esmero e dedicação. Na história de Daniel aqui, o verdadeiro objetivo desse decreto do rei era basicamente para prejudicá-lo e eliminar um servo de Deus. Mas como é que ele conseguiu viver esse comportamento? Daniel estava inocente perante Deus e perante o rei. Isso fez a diferença. O seu comportamento demonstra fidelidade a Deus e aos princípios divinos. Talvez você já tenha passado por uma situação de calúnia, de inveja. Se algum momento você tiver que passar por essa situação, superar barreiras, o que fazer? Olhando para Daniel, seja um servo de Deus, seja inocente de acusações. Isso fará a diferença. Esse comportamento semelhante ao de Daniel ainda é possível hoje. Mas esse comportamento ele é conseguido através de nossa intimidade com Deus. E aí nós percebemos uma outra característica de Daniel. Ele tinha o costume de orar. Orar faz parte da vida de todo aquele que crê verdadeiramente em Deus. O que Daniel fez então quando soube do decreto do rei? O texto de Daniel 6, no capítulo 6, do versículo 10, ele diz: foi para casa, para o seu quarto, no andar de cima, onde as janelas davam para Jerusalém, e ali fez o que costumava fazer. 3 vezes por dia ele se ajoelhava e orava, agradecendo a Deus. Uma fé madura é marcada por constantes momentos de oração. Daniel conhecia Deus e sabia que ele era fiel. Apesar do conflito que o envolveram, ele mantinha seu tempo com Deus. Ele costumava orar a Deus agradecendo. Então, o louvor, a adoração é um resultado de um coração agradecido. Isso é um bom costume, agradecer a Deus. O texto diz aqui que Daniel foi para casa. Interessante, nós estamos vivendo isso agora. E todos os que podem, fiquem em casa. Esse foi um problema que, em determinado momento, se tornou uma oportunidade. Oportunidade para orar mais, oportunidade para ler mais a Bíblia, oportunidade para estar mais em comunhão com a família, oportunidade para desenvolver solidariedade, suprir alguns necessitados, ser criativo em várias coisas. Nós iniciamos na igreja um projeto de oração por um aplicativo e várias pessoas aderiram. Vários pedidos são colocados ali 2 vezes por dia. Poderia ser até mais, né? 3 vezes ali como Daniel. Mas algumas pessoas tiveram dificuldades de ficar isoladas. E através dessa oração elas foram consoladas através das orações feitas pelos irmãos. Já recebemos testemunho das respostas dessas orações e somos gratos, somos agradecidos a Deus pelas respostas. Temos usado as tecnologias de várias formas para alcançar os membros, como essa que estamos vivenciando agora, nessa mensagem. Essa é uma maneira de amenizar um pouco a saudade de estar juntos. E ficando em casa, temos a oportunidade de aproveitar melhor o tempo, uma qualidade de tempo mais aproveitada.
Se você tem aproveitado esse tempo para orar mais, para ler mais a Bíblia, parabéns. Mas se eventualmente você não tem tido esse costume como o de Daniel, que tal começar agora? É uma boa oportunidade. Daniel tinha grandes responsabilidades. Mas mesmo assim ele separava um tempo para estar em comunhão com Deus. Só que ele entendia que o estar com Deus era um refúgio. Não apenas oração, mas o derramar do seu coração perante Deus. Ele tinha um local para esse encontro. Se for possível, tenha também um local para ter essa conversa com o Pai. Um refúgio onde você pode derramar ali o seu coração perante o Senhor. Daniel considerava a oração como seu verdadeiro refúgio constante, diário. Ele se ajoelhava na presença de Deus e agradecia a resposta. E é bom realmente ter uma postura de reverência ao Senhor, mas também de confiança. Nós podemos orar ajoelhados, nós podemos orar em pé, andando, de várias formas, porque não há uma regra. Mas o importante é ter esse costume de orar, ter esse bom hábito, porque isso nos mantém ativos, nos mantém numa saúde espiritual. Isso é importante para todo o cristão. E quando nós oramos, cremos que Deus ouve e responde. E por quê? Porque Ele nos ama. Foi Deus que decidiu nos ouvir, por puro amor. Daniel confiava em Deus. E creio que você também confia em Deus. E aqui nós chegamos a uma outra marca da fé, que é a proteção. O versículo 11 de Daniel 6 diz: E encontraram Daniel orando, pedindo ajuda a Deus. Nós devemos e podemos confiar na proteção divina. Cremos que Deus é o nosso defensor porque é Ele quem luta por nós. Daniel não se defendeu dos seus acusadores porque sabia que Deus o protegeria. A sua fé em Deus era madura e ela crescia mesmo em meio às dificuldades. Era o resultado das suas constantes orações. Ele pedia sempre a proteção de Deus. Deus pode escolher nos poupar das dificuldades ou não. Mas de qualquer maneira, Deus está sempre, Ele será digno da nossa confiança. Só Ele sabe o que é melhor para nós. Deus protege todos os que confiam e obedecem a Ele. Em todos os momentos nós podemos contar com a fidelidade de Deus. Deus está no controle de tudo e vamos cumprir a finalidade que Ele quer. A nossa fé, nesse contexto, ela amadurece na confiança de que Deus sempre nos protege. Daniel confiou em Deus apesar das circunstâncias e recebeu a proteção. Está certo que ele enfrentou a provação, mas Deus o livrou de ser atingido e de ser prejudicado. As nossas experiências serão diferentes, mas a proteção é a mesma. Deus é fiel. Até o rei da Babilônia suplica pela proteção de Deus. No verso 16 diz que ele fala, o rei Dario diz que o seu Deus, a quem você serve continuamente, o livre. No verso 18 diz que o rei não dormiu, nem comeu naquela noite, esperando chegar ao amanhecer para ver o que tinha acontecido com Daniel. E aí Daniel dá o seu testemunho perante o rei. No verso 21 diz: O meu Deus enviou o seu anjo, que fechou a boca dos leões. Eles não me fizeram mal nenhum, pois fui considerado inocente à vista de Deus. Também contra ti não cometi mal nenhum, ó rei. Um milagre, uma resposta de oração glorifica a Deus e o torna desejado. Deus livrou Daniel porque ele era inocente das acusações. O diabo está sempre nos acusando diante de Deus, mas a questão aqui é, será que nós temos dado motivo dessa acusação ou não? Estamos usando brecha para o inimigo arranjar munição para nos detonar, nos acusar diante de Deus ou não? Se somos inocentes, mesmo com calúnias, Deus nos protegerá. Agora, se somos culpados, precisamos pedir perdão. Precisamos consertar nosso relacionamento com Deus, mudar nosso modo de pensar e agir.
mudar o comportamento. Certamente nós ficamos alegres e aliviados quando vemos o livramento de Deus e as suas respostas. Mas se o livramento não vier logo, nós precisamos confiar e crer que Deus está ainda no controle. Deus dará condições de suportarmos as dificuldades se o livramento não vier logo. Então, creia e confie. No final do capítulo 6 de Daniel, Deus mostra sua soberania sobre os reinos, reis e toda a história. Ele é realmente o Deus vivo. Ele é o rei de um reino indestrutível. Ele muda o nosso comportamento pelo poder da sua palavra. Ele faz sinais e maravilhas. Ele ouve orações. Ele nos protege. Que tenhamos uma vida marcada por um comportamento cristão. Que sejamos marcados por uma vida de oração constante. Que possamos desfrutar da presença e da proteção de Deus em meio às dificuldades. Que as marcas da fé estejam presentes em nossa vida. Eu gostaria agora de orar com você. Curve sua cabeça em sua casa. Querido Deus, quero clamar a Tua graça, a Tua bênção sobre a vida de todas as pessoas que veem esse vídeo. Que a Tua graça esteja sobre a vida delas, para que a presença do Senhor possa marcar as suas vidas e transformá-las, para que elas possam mudar o seu comportamento, para que elas possam verdadeiramente desenvolver uma vida de oração efetiva e constante, e que possam perceber e receber a Tua proteção constantemente. Que o Teu poder seja sobre a vida da Tua igreja, sobre todos aqueles que estão agora vendo esse vídeo, e que a ação do Teu Espírito, independente do momento em que estiver vendo isso, possa ser abundante na vida de todas as pessoas. Eu oro assim em nome de Jesus. Amém. A todos vocês um fraterno abraço. Fiquem na paz de Deus.